Vamos lá, meu amigo, minha amiga. Agora nós vamos para o 7º encontro, 7 de 11 do nivelamento, dentro do direito individual do trabalho. E agora nós vamos ver o quê? Estabilidade. Olha, outro instituto recorrente. Não é? Estabilidade está sempre aí nas lides forenses, não é? Está sempre discutindo aí na Justiça do Trabalho a questão da estabilidade. Não é? E a primeira qual que nós vamos ver é a da gestante. Olha que maravilha. Estabilidade gestante é falar, antes de tudo, de um princípio da República. Mais do que um princípio, um dos fundamentos da República, que é o quê? A dignidade da pessoa humana, não é? Não só da gestante, naturalmente, quanto de quem? Quanto da nova vida que está por vir. Não é? Então é isso, cuidar da estabilidade da gestante é cuidar de um patrimônio extremamente significativo. E que não é, nossa sociedade tinha um entendimento assim absurdo. No sentido de que no contrato de prazo determinado, ou seja, o contrato de experiências, os determinados que nós vimos aqui, a mulher que se visse grávida, ela não teria estabilidade. Por quê? Porque ela já sabia quando o contrato de trabalho ia terminar. Ou seja, escuta, o que a vida não é representada ali pela gestação, não é? O que essa vida, essa nova vida que está aí chegando, tem a ver com o contrato de trabalho, se é determinado, se é indeterminado? Ela precisa de chegar no mundo e tem que ter segurança para isso. Não é? Não, por outro motivo, se criou o Instituto da licença gestante, estabilidade, e por aí vai. Né? Então, de largada, já fica afastada essa ideia, até porque já está até na súmula e no próprio texto da CLT, a possibilidade de estabilidade gestante para quem? Para a gestante, mesmo no contrato de trabalho determinado. Bom, então, superado isso daí, vamos aqui enxergar o quê? Que há duas questões. Uma é a estabilidade e a outra é a licença. Não é? São institutos distintos. A licença, quando começa? A licença, a empregada que vai notificar o empregador até 28 dias antes do parto para falar, olha, agora eu estou saindo de licença. Então, é a liberalidade dela. E essa licença começa, então, do dia que ela notificar, 120 dias adiante. Muito bom. Isso é licença gestante. Tranquilo, licença. Quem vai remunerar é o INSS, procedimento INSS também de forma tranquila. Licença. E a estabilidade? Estabilidade é outro instituto, está lá no ADCT. A estabilidade é que vai falar do prazo, não é? Que ela dá o lapso inicial e dá o lapso final. O lapso inicial é de quando se confirmar a gravidez. E vai até quanto? Até 5 meses após o parto. Portanto, até a criança completar aí seus 5 meses de vida, a gestante terá, então, a estabilidade no emprego. Portanto, já deu para perceber que a licença acaba antes. Não é? Resta colocar o quê? O termo inicial, porque o ADCT fala o quê? Fala que é de quando se confirmar a gravidez. Mas, poxa vida, como é que confirma? Para quem que confirma? Como confirma? Não é? A confirmação pode se dar por meios naturais, que a mulher mesmo já se vê grávida e pode informar. Mas o melhor de tudo é o quê? É o exame médico. Porque é do exame médico que nós vamos dirimir conflitos em juízo. Por quê? Porque o empregador, ele não pode fazer o exame de sangue para saber se a mulher está gestante, não é? Ele não pode. E ele quer rescindir o contrato. Pois bem, rescinde. Mas e aí, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei, e a mulher, então, demitida, ela se vê grávida. E agora? Não é? Agora nós precisamos saber do quê? Da data da concepção. É isso que nós precisamos saber, da data da concepção. Como assim da concepção? Do dia em que houve não é, o encontro e a formação dessa nova vida. Não é? E quando foi isso? O exame é quem vai falar. Aí nós precisamos disso. Descobriu, o exame apontou o dia. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse dia e encaixar ele dentro do contrato de trabalho. Se ele ficou dentro do contrato de trabalho, até o último dia que seja do contrato de trabalho, a gestante tem estabilidade. Se ficou um dia depois, aí um dia depois já não tem mais. Não é? Aí então, perdeu a oportunidade, não tem jeito, não adianta pedir, até pode pedir naturalmente a reintegração, mas depois a reclamada tem como provar que o exame, que a gestação se deu
que a concepção, que é isso que importa, que a concepção se deu depois que o contrato de trabalho já estava rompido. Então, não há que se falar em reintegração, estabilidade, né? Já não há mais esse espaço. Então, é isso que tem aí de estabilidade gestante. O próximo, também recorrente, não é, nas ações, aí, na nossa experiência profissional vivida nos fóruns aí da vida, fala do quê? Do acidente de trabalho. O acidente de trabalho também está aí, a fundamentação toda dele direitinho, continua nos 15 dias, não é, de afastamento, né, para como um requisito, que é mais específico para o acidente de trabalho típico, né, que é aquele direto que se dá nos olhos ali do empregador. Mas pode também nascer, não é, das concausas, não é, mesmo após ser rescindido o contrato de trabalho, não é, e muito menos ser necessário o afastamento pelo INSS, não precisa nada disso, não é. No encontro naturalmente da pós-graduação, que nós veremos esse assunto ainda que seja comigo ou com outro professor, será visto aqui com muita profundidade, e aí sim teremos a oportunidade de deixar isso bem claro, de como que funciona as concausas, não é? Porque pode vir de um acidente, esse seria o atípico, né? O acidente de trabalho atípico, que envolve uma doença ocupacional, que pode ser uma doença profissional ou uma doença propriamente dita do trabalho. Então, só para concluir, seria aquele caso que, por exemplo, o empregado ele já conta com uma doença degenerativa. Ou seja, trabalhando ou não, daquela doença ele iria padecer. Muito bem. E o trabalho fez com que se antecipasse os efeitos dessa doença degenerativa. Mas como o trabalho? O trabalho. Mas por que motivo? Porque o empregador ele não deu as condições ergonômicas devidamente corretas para trabalhar, não é? O ambiente não revelava as condições lá do artigo 157 da CLT, não é? E ali você vai conseguir desenvolver. Sobretudo em que peça? Na petição inicial? De jeito nenhum. Petição inicial a gente não fala nada. Petição inicial você fala lá, houve um acidente, o reclamante tem uma concausa, uma doença, e o trabalho é um ambiente ruim e gerou a doença na reclamante. Ponto, acabou. E requer perícia. Pronto, essa é a tua parte. Aonde agora você, advogado do reclamante, tem que arrebentar? Na petição de quesitos, que é a petição que muitas vezes faz lá, pega do Google de qualquer jeito, aí você dá um tiro no pé. Então é na petição de quesitos que o advogado tem que ser bom e amarrar o perito para ele falar que tem concausa. E tem meios para isso? Ou se tem. Onde vai estar isso aí? Na pós, né? Não vai estar agora. Então, muito bom. E a outra é o cipeiro. Quem que é esse cara? Esse cipeiro é o que representa os empregados voltado por uma questão de técnica, não é? E segurança, medicina do trabalho. Não é? E quem é o presidente da CIPA? É alguém indicado pelo empregador. Então, esse que é indicado pelo empregador, que é o presidente, ele não tem estabilidade. Não é? A exemplo lá do dirigente sindical que nós já vamos ver. E aqui, quem vai ter estabilidade? Quem for representante do empregado. Por quê? Porque foi eleito. Não é? Muito bom. E o suplente? O suplente também tem, súmula 339 garante esse direito. E tem uma peculiaridade. Qual? Se for extinta o estabelecimento, lembra da transferência, que em uma das nossas aulas nós vimos? Então, se for extinta a empresa, não há que se falar, por exemplo, em transferência, caso o empregador se aproveite essa mão de obra. Não tem transferência. Nós já vimos. E aqui, e o cipeiro? Ele é cipeiro aqui. E aí acabou. Essa empresa não tem mais empresa. E ele, eventualmente, o empregador quer se valer dessa mão de obra e leva ele, não é transferência, e leva ele para uma outra empresa, para uma outra filial, ou para a matriz. Aí ele chega lá na matriz, e ele vai levar, cipeiro, vai levar a condição de cipeiro e os direitos, como estabilidade e tudo mais, a função de representar dentro da questão de saúde, né, medicina e segurança do trabalho, cipeiro, vai levar essa condição para aquele trabalho? Não, não vai. Por quê? É simples. Ele foi eleito para ser cipeiro da onde? Daqui ou lá para onde ele foi?
está aqui, ó. E desse primeiro da filial, seja lá o que for, onde ele foi eleito, simplesmente não existe mais. É extinção, olha aí, ó, extinção do estabelecimento, não é? É a súmula 339 do TST. Tranquilo também, de uma forma bem razoável. Quem mais? Os membros aí de comissão e conciliação também conta com estabilidade, não é? Suplente também. O dirigente sindical, esse sim, de uma forma também aí mais gradativa, mais passo a passo. O dirigente sindical, ele conta com estabilidade desde quando? Desde a inscrição dele para concorrer à eleição, menos se ela vem ocorrer no aviso prévio, aí não tem, nós já vamos ver. Não é? Mas aí ele foi lá e se candidatou, né? Se candidatou, que é um cargo de direção, de dirigente sindical. Então ele está garantido? Está garantido. Até o quê? Até um ano após o mandato, caso seja eleito. Se ele não for eleito, então vigiou só esse intervalo. Depois disso, o eleito continua com a sua estabilidade, que vai até quando? O término do mandato, mais um ano. Não é? Que é a garantia que vai gozar aí dessa estabilidade. Não é? Então, bem tranquilo também. E se houver extinção, não é, do estabelecimento, aqui também cessa a estabilidade. Por quê? Porque se ele for movimentado, não é, para uma outra filial, um outro município ou qualquer coisa, o que vai acontecer? Ele lá, eventualmente, já vai ter o dirigente sindical de lá. E ele não tem como representar os interesses da categoria desse sindicato, dessa região onde estava inserida a empresa, que foi extinta. Ele não tem como representar esses interesses lá. Por quê? Porque simplesmente não existe mais essa empresa. Então, ele lá ele não tem legitimidade para representar o interesse daqui, se o daqui não existe. Não é? Então, ele vai para lá como um mero empregado. Se é que vai, né? Porque é dirigente sindical. Mas, enfim, esse é o entendimento. Aqui não tem a garantia no aviso prévio. Por quê? Porque se ele já está no aviso, é porque não vai ter mais continuação da relação de emprego. E muitas vezes o empregado, ele está no curso do aviso prévio e ele vai se candidata lá. Ele não tem a menor condição de ganhar, enfim, ele não quer concorrer. Já teve N eleições e nunca se candidatou, mas foi uma forma que encontraram de meio que tentar dar uma manobra para se alcançar a estabilidade para esse empregado. Então não tem. Por quê? Porque a súmula 339 reconhece esse contexto e impede, né, o empregado, então, não terá direito à estabilidade, se essa for adquirida no aviso, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Muito bem. E tem mais aqui, o dirigente sindical somente poderá ser demitido por justa causa através de inquérito. E este inquérito é uma ação, não é? E não corre na Delegacia Regional do Trabalho, né? É uma ação judicial, uma reclamação trabalhista, aonde o autor é a reclamada. Maravilha, o autor é a reclamada. E ela tem um prazo, não é, para entrar com essa ação. Por quê? Porque decai, não é prescrição, é decadência. A reclamada tem 30 dias para ajuizar o inquérito de apuração de falta grave. Por quê? Porque ela demitiu um empregado, um dirigente sindical, que goza de estabilidade no trabalho até um ano lá no final, depois de cessado o período de mandato, ele tem mais um ano de estabilidade. A empresa dispensou? Dispensou. Mas é por justa causa. Ótimo, dispensou por justa causa. E o que a reclamada tem que fazer? O que a empresa tem que fazer? É entrar com uma ação de inquérito para apuração de falta grave. Não é? E aí o reclamante, que é o dirigente, vai ser chamado, não é? Vai se defender e tal, e a ação vai tramitar. Mas, veja só, nós estamos falando aqui do dirigente sindical por conta da estabilidade, mas nós já falamos da gestante, não é? Do cipeiro, não é? E como ficam essas figuras? Não é? Do acidente de trabalho, não é? E como fica isso? Eles terão ou não estabilidade, a possibilidade de se ver, de fazer com que a empresa ajuize uma ação de inquérito para apuração de falta grave? Esses outros terão? Não, não terão. Só o dirigente sindical é quem goza dessa circunstância, da reclamada ter de ajuizar uma ação de inquérito para a falta grave, para a apuração da falta grave. Não é? Bem tranquilo também. Aí a OJ 365 vai trabalhar o quê? Que o membro do Conselho Fiscal, ele não faz jus à estabilidade.
Mas por que o membro do Conselho Fiscal não faz? Porque o membro do Conselho Fiscal não é dirigente sindical. O membro do Conselho Fiscal, ele está no âmbito interno do sindicato. E o membro do Conselho Fiscal, ele está enfrentando o empregador, não é? O dirigente sindical, antes agora de um empregado, ele é um agente político. Ele está lá para pegar no pé do empregador, para bater de frente com o empregador. Por isso que ele tem estabilidade. Mas e o membro do Conselho Fiscal? Não, o membro do Conselho Fiscal está lá no sindicato, no ar-condicionado, ele não se envolve, não é? Por isso é que ele não tem estabilidade, é um outro contexto, não é? Ele não está diretamente ligado nesse fronte para garantir direitos, não é? Tranquilo também, não é? De uma forma aí bem dentro de um contexto razoável, né, possível de penetração nos institutos próprios desse encontro, que como nós repetimos aí reiteradas vezes, chama-se o quê? Nivelamento. Não é? Então esse nivelamento ele tem esse objeto, que é repassar todo o direito, mas todo, sem exceção, todo o direito material e processual que nós faremos em 11 encontros. E agora nós terminamos o 7º encontro, não é? Que logo já adentraremos o 8º até concluir aí o nosso contexto, a nossa obrigação. Tá ok? Um abraço, até o 8º.